pessoal! Alô, alô, alô! Hoje a gente vai falar sobre duas pragas. Uma acomete principalmente corais LPS, especialmente os do gênero Eufilia, ou Eufilia, como frogs, torches e hammers, e a outra acomete principalmente corais SPS. Se você não sabe o que são corais LPS e SPS, acesse esse link e assista a nossa série de vídeos sobre corais. Voltando às pragas que vamos falar, esses miseráveis são os white bugs e os red bugs. Ah, Léo, mas essas pragas parecem com microvida. Pois é, a primeira coisa que você precisa saber sobre eles é que white bugs e red bugs são copépodes. Se você não sabe o que são copépodes, assista o Riff Show número 15, que a gente fala sobre identificação de alguns seres no aquário. Ué, mas copépodes não são benéficos? Bom, vamos lá. Copépodes são um grupo de crustáceos com milhares de espécies conhecidas. Algumas são até vendidas por algumas empresas e elas fazem bem ao aquário, consumindo microalgas, parasitas unicelulares, servindo de alimento para peixes, mas centenas de espécies de vários gêneros de copépodes são parasitas. Ah, mas que miserável, trapaceiro, sem vergonha, traiçoeiro! Ah, mas como eu vou saber se o meu coral abriga esses parasitas? Se você enxergar bem, você vai conseguir identificar visualmente. Eles se parecem mais ou menos com isso. Repara que numa infestação, os pólipos dos corais ficam retraídos. O que pode rolar também é o coral perder a cor ou até perder zooxantelas por causa da predação pelo parasita. Às vezes pode ser bem difícil enxergar, principalmente no caso dos white bugs. Mas se você perceber, por exemplo, que o seu coral frog, torch ou hammer não está abrindo muito, pode ser uma evidência de que ele esteja infestado por essa praga. Se você não for retardado cego, vai perceber que os white bugs são brancos e os red bugs são vermelhos. White branco, red vermelho. Inclusive, alguns gêneros de copépodes parasitas também tem uma espécie que é preta, mas é bem menos comum de se ver. Tá, já entendi o que é. Como é que eu me livro disso? Como outras pragas, você pode tentar um controle biológico, que seria colocar algum predador, como um pipefish, mas eu nunca ouvi falar desse peixe resolver um problema de infestação. Inclusive, quando eu tive white bugs, o meu mandarim comia. Dá uma olhadinha. Mas não adiantava quase nada e até incomodava o coral. Então, no fim das contas, a melhor maneira acaba sendo o uso de medicamentos. Claro que o ideal é sempre fazer, no mínimo, uma profilaxia eficiente nos corais antes de colocar no aquário, para justamente não introduzir essa praga nele. A gente já fez um vídeo falando sobre profilaxia de corais. Se você ainda não assistiu, assista porque é muito importante. Mas se você já estiver com essa praga no aquário, você tem duas opções: tratar as colônias ou mudas fora do aquário ou tratar o aquário todo. Quais são os inconvenientes de cada opção? Se você tratar os corais fora do aquário, é quase certo que o problema vai voltar com o tempo. Se você tratar o aquário inteiro, toda a sua população de microcrustáceos vai ser dizimada. E, obviamente, você precisa tirar todos os crustáceos que puder do aquário antes de iniciar o tratamento. É tudo verdade. Crustáceos, tá? Geralmente no aquário são paguros, camarões e caranguejos. Como a gente já tem empresas que oferecem microcrustáceos para venda, esse ponto nem é tão negativo assim, porque você pode repor a população de microvida depois. Ah, Léo, fala logo como é o tratamento. O tratamento é feito com o uso de uma substância chamada milbemicina. O jeito mais fácil de se encontrar milbemicina é nos medicamentos veterinários Milbemax e Program Plus. Ultimamente tem sido um pouco mais difícil encontrar o Program Plus, mas você pode usar qualquer um deles. Vou falar primeiro sobre o tratamento no aquário, tá? Do aquário inteiro. Vamos lá. Primeira coisa, retire todos os crustáceos do aquário. Não esquece de fazer isso. Depois, você vai calcular a quantidade de medicamento que vai usar. A dose que eu costumo usar é de aproximadamente 1 mg de milbemicina para cada 40 litros. Ah, mas como eu sei quantos miligramas tem em cada comprimido? Vamos lá. Esses medicamentos são vendidos com várias concentrações para diversos tamanhos de cães. Se você pegar a caixa do Milbemax, vai ver que atrás dela, ou na bula, vai ter a concentração de milbemicina para cada comprimido. Na caixa do Program Plus, isso já vem escrito na frente. Repara que tem dois números, e embaixo o nome de duas substâncias. Cada número corresponde à concentração de uma substância. Nesse caso, você tem 23 mg de milbemicina para cada comprimido.
Agora vamos supor que você vai tratar um aquário de 400 litros. Não esquece, esse é um exemplo para um aquário de 400 litros. Se a dose é de 1 mg para cada 40 litros, você vai precisar de 10 mg de milbemicina. Aí é só você ver a quantidade em cada comprimido e calcular mais ou menos quanto vai precisar. Por exemplo, para esse comprimido do Program Plus, que tem 23 mg de milbemicina, você divide o comprimido ao meio e pega uma metade. Ali você vai ter 11,5 mg, que é quase o que a gente precisa para esse exemplo. Você pode tirar mais um pedacinho do comprimido se quiser, tá? Mas se passar um pouquinho, não precisa se preocupar. Pro caso do Milbemax, se você usar a versão para cães de 5 a 25 kg, cada comprimido vai ter 12,5 mg de milbemicina. Aí é só você tirar um pedacinho de mais ou menos 20% do tamanho do comprimido, que vai dar praticamente a concentração que a gente precisa. Depois disso, você vai esmagar bem o comprimido, tá? Pode usar a parte de trás de uma colher, pingar umas gotas de água para facilitar e diluir totalmente ele em água RODI, que é a água que a gente usa filtrada antes de pôr no aquário, com sal ou para reposição. Depois de totalmente diluído, você joga na frente de uma bomba de circulação, direto no display mesmo, tá? Retira o carvão ativado e desliga o skimmer. Se você não quiser desligar o skimmer para ele continuar oxigenando a água, tira o copo e deixa ele transbordando. No dia seguinte, ou até 2 dias depois, você pode voltar com o carvão, o skimmer e fazer uma TPA de pelo menos 20%. Eu aconselho repetir esse mesmo tratamento depois de uma semana, porque esse tratamento provavelmente não mata os ovos dos white bugs e dos red bugs. Ah, Léo, mas depois do tratamento, quando eu posso voltar os meus crustáceos pro aquário? 2000 anos depois. Olha, eu não sei dar um número exato, tá? Mas eu esperaria pelo menos 2 semanas usando carvão ativado com frequência durante esse período. Se por acaso seu skimmer ficar desregulado quando você voltar com ele, coloca alguma coisa embaixo dele para suspender um pouco até ele regular de novo. E se eu não quiser tratar o aquário todo? Tem que se fuder, acabou. Se você não quiser tratar o aquário todo, você pode tirar as colônias ou mudas, pôr em um balde com água do aquário e fazer o tratamento dentro do balde mesmo. Nesse caso, use uma concentração um pouco maior, tá? Algo como 2 ou 3 mg para cada 40 litros. Deixe ele ali no balde com uma bombinha de circulação ou uma pedrinha porosa por algo entre 4 e 6 horas. Se estiver muito frio ou muito calor, dá um jeito de manter a temperatura sem grandes variações. Depois desse tempo, você enxágua a colônia em outro balde com água limpa do aquário, sem o medicamento, e volta ela para o aquário. Eu sinceramente não recomendo que você faça o tratamento fora do aquário, porque a maioria esmagadora das pessoas que eu vi fazendo isso, eu incluso, teve uma nova infestação depois de algumas semanas. Mas aí fica a seu critério. E aí você ficou um tempo se arrumando pra vir aqui bem bonita. É, 1 hora. 1 hora. E por que não deu certo? Não deu certo? Eu vou aproveitar para falar que eu nunca tive e nunca vi alguém ter problema com esse tratamento seguindo esse protocolo, tá? E não foram poucas as pessoas que a gente ajudou com isso. De qualquer forma, faça por sua conta e risco. Não precisa ser inteligente para saber que o uso de medicamentos no aquário sempre vai envolver algum risco. Não me diga. Sim. E é isso, pessoal. Eu vou aproveitar para avisar que o Instagram do Riff Show já está no ar tem um tempo, tá? Lá você vai ver as fotos dos nossos aquários, dos nossos animais, de curiosidades, peixes, invertebrados e bastante coisa relacionada a aquários marinhos. Então se você tem Instagram, segue a gente lá, @RiffShow. Não esquece de se inscrever no nosso canal e curtir também nossa página no Facebook. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já teve algum problema com white bugs ou red bugs e o que fez para resolver isso. Um grande abraço e até o próximo programa.